Graça e paz, bem-vindo ao AME que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui pela graça do Senhor Jesus Cristo com uma revelação bíblica muito importante para as nossas vidas como cristãos. O tema dessa revelação é imputado para a justiça. Imputado para a justiça. O conceito das palavras, o conceito que nós temos daquilo que é revelado pela palavra de Deus, nos coloca numa posição de obediência total a Deus. Porque o conceito é aquilo que eu tenho dentro de mim, já formado, e que me faz executar um comando ou executar alguma coisa. Por quê? Porque está bem formado dentro de mim. Então, é muito importante que nós tenhamos conceitos divinos formados em nosso espírito para que nós possamos responder a Deus de forma adequada e de forma que venha a trazer fruto de vida e de testemunho em nossas vidas cristãs. Então a palavra imputado para a justiça é um desses temas que nós precisamos estudar para que entendamos como Deus atua, como Deus faz e como Ele está no controle de todas as coisas. Então o nosso objetivo nesse momento é mostrar como Deus Ele realiza seu poder no homem e através das suas promessas deixadas na palavra dele aos seus servos, elas terão lugar no nosso coração e farão em nós o quê? Exatamente o que a palavra diz que ela faz. Então veja, Deus disse que abençoaria as nações através de Abraão. Então quando ele vem com essa palavra, diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. A Bíblia nos revela, no livro de Gálatas, que quando Deus dá essa promessa e quando Deus afirma a Abraão a bênção das nações que viria através da sua linhagem até o seu descendente, ela nos diz que isso foi recebido no coração de Abraão pela imputação da fé. O que significa isso? Isso é o que nós vamos entender durante esses momentos que vamos estar juntos. A Bíblia diz, e esse é o nosso texto básico, Gálatas 3:6, ela fala o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus. Veja bem, Abraão creu na palavra, ele não teve dúvidas em seu espírito, ele creu naquela palavra. E então vem a complementação do versículo dizendo assim: e isso lhe foi imputado para a justiça. Então veja, vamos no contexto de hoje, no mundo tão caótico que nós vivemos, a igreja ela necessita de uma revelação ao seu espírito que venha a conduzi-la a um estado de paz com Deus e consigo mesmo. Então as pessoas estão debaixo de uma opressão cotidiana sem precedentes. As ameaças das incertezas futuras
acumula um grau e nível de estresse nunca visto antes na vida das pessoas. O mundo oferece sua paz, é verdade, mas essa paz não satisfaz os corações necessitados das pessoas que vivem na Terra. Então, vem a pergunta: como vencer este mundo tenebroso? É isso que nós queremos compartilhar com você aqui. Como vencer tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. A grande realidade bíblica é que Deus nos deu a bênção de alcançar a estatura do seu Filho Jesus Cristo. No livro de Efésios nós vemos isso. Até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Então essa é uma estatura, é um crescimento, é um amadurecimento. Essa edificação na vida espiritual, ela é produzida pelo Espírito Santo e é uma promessa divina para todo crente em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa estatura, ela tem um propósito bem definido por Deus na palavra. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então veja, esse é o propósito divino. Nós encontramos esse texto em Efésios capítulo 4, versículo 13. Essa bênção, segundo a revelação dada a Paulo em sua carta aos Efésios, no capítulo 4, foi dada a fim de que a igreja alcance um estágio de maturidade plena e não seja mais conduzida por todo o vento de doutrina que se encontra à disposição lá fora. Com a finalidade bem específica de que a igreja não seja mais como meninos agitados por todo e qualquer palavra ou todo vento de doutrina que venham a comprometer as promessas de Deus para a sua igreja. E para que possamos vencer a força do engano e os mecanismos que a iniquidade, ou seja, o espírito da iniquidade, ela tem criado para o aprisionamento das pessoas aqui na terra, Deus nos revela a sua vontade e o seu poder que garante a indestrutibilidade da sua igreja. Então, nós estamos guardados por Deus. Agora, como que Deus, lá no passado, garante alguma coisa centenas de anos depois? Isso é um mistério maravilhoso, né? Então, existe alguma coisa que está nas Escrituras, revelado nas Escrituras, mas que hoje atua poderosamente em nós, para que garanta que isto que Deus prometeu aqui atrás aconteça nas gerações que estão vivendo hoje na face da terra. Então veja, essa promessa de vitória, ela se iniciou com Abraão, ou seja, ou melhor, em Abraão, ao qual Deus prometeu que se estenderia para a sua igreja e que estaria viva em todas as nações da terra. Então veja, é uma promessa que não ficaria ali atrás ou morreria ali. Ela viria por toda a extensão da história até a plenitude dos tempos, quando chega o descendente de, como diz a Bíblia, né, de Abraão, e a este descendente Deus disse que a promessa seria dada. Então Jesus Cristo é o descendente a quem a promessa de Deus foi concedida. Então esta revelação, ela parte do encontro, né, desse encontro entre Deus e Abraão há muito tempo atrás, e agora a palavra de Deus vem e nos revela, Paulo muitos anos depois nos revelando o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus. E o que foi que capacitou Abraão a crer em Deus? E por que a fé de Abraão
foi importante na jornada de tudo isso. Por quê? Porque quando Deus disse que abençoaria as nações da terra através da semente de Abraão, ele não tinha filhos. Ele já era um homem de idade, Sara, sua mulher, já era uma mulher de idade, já haviam passado da idade de ter filhos. Então, a fé vem, então, e é introduzida no espírito dele. Ele creu na palavra de Deus e, embora sendo velho, gera um filho com Sara, e este filho, então, passa a ser, vamos dizer assim, a geração que daria nascimento, ou seja, pela qual daria nascimento a pessoa do descendente da promessa que é Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que Abraão creu porque lhe foi imputado fé. Agora, é muito importante que esta revelação que está sendo passada agora, ela precisa ser entendida, porque, veja bem, o que é ou o que significa ser imputado, né? O que seria isso? Então, isso significa algo muito profundo e que nos garante que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir nos dias de hoje. Em quem? Na igreja, em nós, os filhos de Deus. Isso é maravilhoso, porque nós fazemos parte desta bênção, nós fazemos parte dessa herança, nós fazemos parte desse plano maravilhoso de Deus através da imputação da fé, que agora nós vamos passar a explicar para os irmãos. Então veja, o significado de imputado é a palavra grega logizomai, ok? Que significa recontar, contar, computar, calcular, conferir. Então veja bem, levar em conta. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus falou que daria a ele um filho. E nessa palavra vem a imputação da fé. Quer dizer, ele coloca alguma coisa no espírito de Abraão e isso começa a gerar fé. Essa fé capacita Abraão a ter o filho, bem como capacitou a Sara também a gerar um filho. Então veja, imputar significa levar em conta. Ele levou em conta e ele esperou no Senhor para que pudesse obter a promessa. Fazer um cálculo. Agora, no sentido metafórico, essa palavra significa passar para a conta de alguém. Ou seja, assim como Deus pensava, Abraão começou a pensar. Quer dizer, envolveu a sua mente nesse processo. Então, significa algo que é considerado como ou é alguma coisa. Então veja, Abraão não deixou-se ser enganado ou deixou de crer na palavra de Deus por sua idade. Muito pelo contrário, ele começou nas suas entranhas, na sua mente, ele recebeu aquilo como verdade e ele começou a funcionar dentro da realidade que a fé imputada gerou nele. Então, passar para a conta de alguém ou algo que é considerado como alguma coisa, ou como um benefício para ou equivalente a algo. Ou seja, significa como ter força e peso semelhante. Então, considerar, avaliar, somar, pensar as razões, deliberar, considerar todas as razões para concluir ou inferir. Então veja, é uma coisa muito, muito profunda. A imputação da fé é algo divino. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que a Bíblia diz o seguinte, que a fé é um dom divino. Jesus é o autor da fé. Então veja, ele, o descendente, é o autor da fé. E esta fé seria imputada em nosso espírito quando
na pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós somos herdeiros de Deus. Somos herdeiros do quê? Do Espírito Santo. Somos herdeiros desse Espírito de glória que Jesus Cristo é em nossas vidas. Então veja, o objetivo da imputação da fé em nosso espírito compõe a segunda parte desta revelação bíblica. Ok, isso foi feito por Deus para que a sua justiça... Veja, a fé não é para nós satisfazermos os desejos da nossa carne. Não. A fé nos foi colocada em nosso espírito para que a justiça de Deus se estabeleça em nossos corações. Ela seja real na vida de todo ser que crê em Jesus. E o que é justiça? Justiça é, segundo a definição bíblica, não é? A palavra aqui utilizada na Bíblia é a palavra de kaiosune, que no sentido amplo é o estado daquele que é como deve ser. Justiça, ou seja, condição aceitável para Deus. Então a fé vem para que nos mova de um lugar de pecado, de desobediência, para uma condição de obediência que agrada e satisfaz a Deus. Uma doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus e um estado de integridade diante de Deus. Não é maravilhoso? Por isso, irmãos, que é muito importante nós entendermos que todo aquele que invocar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso receberá em si a mesma bênção que Abraão recebeu. Deus imputou fé para que Abraão agisse na sua palavra. Assim todos nós que recebemos o Espírito Santo e que confessamos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, recebemos a imputação da fé para a obediência de todos os mandamentos e estatutos, para que a justiça de Deus seja estabelecida em nosso espírito. Então veja, quando a fé é imputada no crente, ela o conduz a um caminho de vitória total sobre tudo o que o inimigo possa tentar colocar para impedir de que a igreja chegue à sua estatura plena, ou seja, à estatura de Jesus Cristo. Mas quando nós temos a fé imputada, ela vem como resultado da graça, da influência do Espírito de Deus em nossas vidas, revelando a palavra, revelando a existência de Deus. Então, queridos, não há poder maligno que venha impedir o avanço desta fé, quando essa é dada àquele que a recebeu através do dom gratuito de Deus em sua vida. Então a fé, ela garante a nossa salvação, porque ela guarda a revelação do Espírito Santo intacta em nossos corações. Nós cremos porque cremos, nós vemos com os olhos do Espírito, cremos em nosso Espírito e sabemos que aquele que fez a promessa é poderoso para cumpri-la. Fé imputada é aquela fé que vai me levar a crer na existência real de Deus. Ela crê na vinda do Espírito Santo, ela confessa Jesus Cristo e ela vive pelos preceitos de Deus. Então, para finalizar, esse entendimento desta revelação, é preciso saber também que este crescimento acontece de forma progressiva. É aqui que nós temos uma chave para entregar para você. Porque geralmente as pessoas elas aceitam Jesus e amanhã ela já quer estar toda completa. Não é assim. O próprio conceito de imputação, de glória em glória, de fé em fé, nos revela que este crescimento é um crescimento progressivo. Ele não acontece do dia para a noite. Então, ele acontece, segundo a revelação em Gálatas, por Paulo,
ele acontece segundo a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, revelado na palavra de Deus. Por isso, meu irmão, eu quero finalizar dizendo o seguinte: o homem, ele possui uma grande importância para que alcancemos a promessa da estatura plena de Jesus. Porque aqui nós estamos tirando ou separando, trazendo para você, para a sua família, para o nosso povo, a revelação de pontos importantes dos livros que foram escritos para a vida da igreja. Então, esses pontos revelados, esses fundamentos básicos, eles precisam ter lugar, ter raiz em nosso espírito pela fé que foi imputada nos santos. Então, uma vez que isso vai acontecer em nós, nós somos transformados pelo poder desta revelação. E isto, o seu intercessor, ele vai fazer. Ele vai fazer o quê? Ele ora a Deus. Você vai ser conduzido a orar a Deus e pedir segundo a revelação para que se cumpra na sua vida essa bênção gloriosa dada lá atrás a Abraão, de que pela fé Deus abençoaria as nações da terra. Então a fé imputada em nosso espírito por Deus é que nos garante a vitória sobre esse mundo. E eu encerro com as palavras de Jesus Cristo. Ele disse: porque todo o que é nascido de Deus, aliás, pelas palavras que João revela na sua palavra, João, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, aquilo que nos foi imputado por Deus para a justiça ser estabelecida em nossa vida. Eu espero que você tenha entendido esta revelação divina e que hoje Deus possa imputar no seu coração todas as promessas, fé, para que você creia em todas as promessas concernentes à vida da igreja nesta terra e a sua volta para buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe.